Olá, muito boa noite para você. Copasa de novo na mira da Prefeitura de Patos de Minas. Companhia recebe nova multa de mais de R$625 mil por interromper abastecimento em Pindaíbas. Educadores criticam postura de vereador que tentou entrar em escola para confrontar professor sobre ensino de ideologia de gênero. Comissão de Educação da Câmara Municipal publica nota de repúdio sobre a postura de vereador. Tanqueiros cruzam os braços em Minas Gerais e pode faltar combustíveis. Falta de médicos em posto de saúde no bairro Sorriso provoca indignação. Mãe de jovem assassinado não concorda com sentença e desabafa. Ministério Público vai pedir anulação da sentença. Comissão processante que investiga denúncia contra Lázaro Borges começa a ouvir depoentes nesta sexta-feira. Conselho Estadual de Saúde pede reunião com gestores e órgãos da saúde para resolver a falta de vagas em Patos de Minas. Taxa de incidência da Covid cai em Minas Gerais, mas em pequenas cidades tem sinal de alerta. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Os tanqueiros de Minas Gerais cruzaram os braços na madrugada de hoje. O protesto é contra a alta do combustível e uma forma de tentar negociar com o Estado a queda na taxa do ICMS. 2 caixões simbolizando a morte do frete foram colocados na entrada da BR Distribuidora em Betim, na Grande BH. A reclamação dos tanqueiros é com o valor do ICMS em Minas Gerais e com a alta nos preços dos combustíveis. Para o presidente do Sinditanque, o óleo diesel representa quase 70% do valor do frete. 100% da categoria de transportadores de combustível derivado de petróleo do estado de Minas Gerais amanheceu hoje com os braços cruzados, pois nós não aguentamos mais as altas dos combustíveis. Óleo diesel hoje representando quase 70% do valor do frete. As transportadoras estão quebrando, transportadoras que são históricas no estado, de 50 anos, de 30 anos, não aguentam mais trabalhar. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Minas Gerais, Minaspetro, se a paralisação persistir, pode haver desabastecimento no estado. E os grevistas não têm previsão de interrupção no movimento, até que haja negociação. Pedimos a sensibilidade do governo, mas o governo não está se importando com essa categoria que hoje carrega mais de 1/3 da economia do estado. Então estamos em greve, estamos com os braços cruzados até que o governo sensibilize e olhe para essa categoria. Pois é, foram registradas manifestações também na BR-381, em Governador Valadares, e ainda nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O presidente Jair Bolsonaro ofereceu um auxílio diesel de R$400 aos caminhoneiros autônomos nesta quinta-feira. Entretanto, o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, o Wallace Landim, afirmou que a quantia é insuficiente e a greve deve durar até 1º de novembro. Depois de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira a lei que proíbe que centros de zoonoses sacrifiquem cães e gatos. A medida é para proteger os animais que são recolhidos da rua e estimular a adoção. Se for descumprida, a punição é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 em caso de morte do animal. E a lei entrará em vigor em 120 dias. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão atentos para os estragos provocados pelas chuvas. A queda de árvores é um dos problemas. A chuva acompanhada de vento em Patos de Minas e região deixou rastros de destruição. Pelo menos 4 árvores caíram e, mais uma vez, ruas foram danificadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, na BR-352, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa, houve um registro de árvore caída. Na LMG 743, próximo à comunidade de Leal, houve interdição de pista. Até a chegada dos militares, se teve empenho da comunidade para tentar solucionar o problema. Uma árvore caiu na BR-352, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa, obstruindo a via. O bombeiro foi acionado, chegou até o local, trabalhou em conjunto com a PM e com uma equipe
que presta serviço para o DENIT, né? E fizeram aí as equipes fizeram a liberação da via. Outra árvore que caiu na região do Leal, interditando a rodovia municipal. Pessoas ali vizinhas, né, acionaram o bombeiro e também já iniciaram os trabalhos, né, providenciando tratores e motosserras. O bombeiro chegou ao local, o serviço já estava sendo realizado, o bombeiro somou o esforço com as pessoas no local e conseguiram liberar a via aí para que os carros pudessem trafegar. Outra árvore na comunidade do Leal, agora numa estrada rural, estrada vicinal, sem asfalto, estava bloqueando totalmente a via também. O bombeiro acionado foi até o local, pessoas já estavam trabalhando também com maquinário, com motosserra. O bombeiro somou esforço com as pessoas, né, auxiliando ali os trabalhos. Na Avenida João Cirino, com a Rua Deputado Binga, no bairro Nossa Senhora de Fátima, mais uma árvore, esta tombou e bloqueou parte da via. Um pé de manga na BR-365 também caiu e interditou parte da via. O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados com veículos no local de estacionar e também nas rodovias. O Corpo de Bombeiros orienta que nesse período é necessário que as pessoas tenham muito cuidado na área urbana ao estacionar seus veículos debaixo de árvores. É muito comum chuva com ventos no período da tarde, onde as árvores podem cair ou galhos das árvores podem cair sobre os veículos. Então, a orientação é que se evite, né, deixar carro estacionado sob árvores nesse período. Outra orientação é com relação à rodovia, que as pessoas sejam prudentes, redobrem a atenção, usem cinto de segurança e reduzam a velocidade para evitar de serem surpreendidos, né, por uma árvore caída logo após uma curva e, né, ficarem com dificuldades aí para parar o veículo ou para desviar. Então o bombeiro reforça aí, né, as dicas de prevenção. Com chuvas, as atenções dos condutores têm que ser redobradas, né? Daqui a pouco aqui no News, comissão processante que investiga a denúncia contra o vereador Lázaro Borges começa a ouvir depoentes nesta sexta-feira. Você vai ver que mãe de jovem assassinado não concorda com sentença e desabafa. O Ministério Público vai pedir a anulação do julgamento. Nesta terça-feira foi julgado o caso de um homem acusado de matar um jovem há quase 8 anos. Antônio confessou que agiu em legítima defesa e foi inocentado. Inconformada, a mãe da vítima desabafa. Para Vera Loira, a sensação de presenciar Antônio Gonçalves de Moura sendo absolvido no tribunal foi como se o filho Vinícius Oliveira Diniz tivesse sido assassinado 2 vezes. Após quase 8 anos de espera pelo julgamento, uma sentença que surpreendeu Patos de Minas. A absolvição de um acusado de assassinar um homem com enxadadas na cabeça, que para os jurados, teria agido em legítima defesa. Quem me conhece, quem conhece a minha família, as minhas índoles, a índole da minha família sabe que aconteceu um teatro tão grande ontem, mas porque eu sou pobre, meu filho, eu sou pobre. Aquele monstro que vocês viram, que vocês olharam lá, naquele plenário lá, ele olhava para mim e abaixava a cabeça porque ele sabia que não dava conta de mim em casa. Porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe que ele fez errado. A discussão entre Antônio e Vinícius ocorreu no dia 9 de janeiro de 2014 e se deu pelo fato de que animais do filho de Vera Loira, que tinha 27 anos quando foi morto, teriam adentrado na propriedade do senhor e destruído plantações. Antônio tinha 60 anos na ocasião. Após o tribunal, os familiares de Vera esconderam as chaves de casa e os medicamentos, pois estavam preocupados de que Vera pudessem fazer algo, pois ela dizia para todos que queria sumir por não aceitar o veredito. Que palhaçada é essa? Que circo é esse? Que fizeram em cima do meu filho? Matou de novo, reganhou novamente aquela ferida da primeira pancada que ele deu na cabeça do meu filho. A primeira pancada, são 10 milímetros, não sei o que, não sei quantidade, não sei que levou.
o meu filho, a pancada foi tão grande que a massa cefálica dele saiu. A primeira. E o pilantra, o monstro, o safado, deu mais uma, mais duas. E o meletíssimo senhor, advogado dele, falar que foi defesa. Pegou meu filho pelas costas, gente. Todo mundo sabe disso. O corpo de jurados era composto na maioria por mulheres, o que levou Vera Loira a crer que haveria sororidade durante a sentença. Quem foi acusado foi meu filho. Meu filho foi condenado, graças a elas. Eu não queria que elas condenassem, não, mas que elas fossem justas. Elas não viu e nem lembrou que tinha uma mãe ali no plenário que estava esperando uma justiça. E ela simplesmente deu um culto a um coitado do velho, machucado, doente. Mas ela julgou a dó dele. Ela não julgou a perca de uma mãe, que é um buraco que fez e que está fazendo. Que é esse aqui, ó. Meu filho. Vera afirmou que já imaginava que Antônio iria cumprir uma pena reduzida, mas não a ponto de que houvesse a absolvição do crime. Não me interessa se ele levar 6 anos, 5 anos, 2 anos, 6 meses, 1 ano, porque não estaria meu filho de volta. Mas eu estaria satisfeita do que ele foi condenado, que ele não pudesse sair de casa, que ele tinha a hora de assinar o livro dele, que ele tivesse a hora de sair de casa e voltar. Agora não, ele está rindo na minha cara. Esses 7 anos para ver essa desgraça que é a lei de hoje. Não de Patos, da região, é do mundo, é do Brasil inteiro. Mas que, infelizmente, a de Patos foi uma vergonha. Amargurada e com a Bíblia em mãos, Vera disse que irá desistir da justiça dos homens. Acabou. Chega. Eu não quero e tenho certeza que nós temos, para ter, né, uma revirada. Mas eu não vou mais, eu não quero mais. Esse senhor vai ficar livre do homem, porque eu não tenho mais estômago, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais vida. Eu morri de novo 7 anos atrás, eu morri de novo agora. E eu tenho uma filha tetraplégica, a qual eu tenho que cuidar. Eu tenho uma filha de 18 anos que perdeu o pai também. Eu, como patureba, como patense, eu estou morrendo de vergonha da minha cidade, do meu ser, do meu interior. Mas eu quero justiça, e essa vai vir, está vindo, está chegando. Agora do homem eu não quero mais. Queiram mexer, quem quiser mexer. Chega, acabou essa palhaçada. O promotor que acompanha o caso vai pedir anulação do julgamento. O Ministério Público vai recorrer e, nesse caso, a legislação ela prevê não exatamente uma reforma direta pelo tribunal, ou seja, uma condenação, e sim a anulação dessa sentença de ontem, para que seja levado a um novo julgamento pelo plenário do júri, o mesmo réu pelos mesmos fatos, e nesse novo julgamento aí sim é possível obter uma condenação. A comissão processante que apura denúncia de corrupção eleitoral e de estelionato de vulnerável contra o vereador Lázaro Borges vai iniciar os trabalhos nesta sexta-feira. A demora aconteceu após a Justiça suspender a própria decisão para a interrupção do processo. Após o vereador Lázaro Borges perceber algumas irregularidades de ordem processual no início da apuração, ele ingressou na Justiça, que deferiu uma liminar suspendendo o andamento do trabalho. No entanto, a Câmara Municipal conseguiu mostrar para a Justiça que os vícios foram sanados e que o procedimento poderia ser continuado. Em decisão do juiz de direito Rodrigo de Carvalho, ele considerou, abre aspas, que o processo administrativo tratado nos autos possui prazo para tramitação, bem como que é de interesse público a apuração da conduta, objeto da denúncia, e a regularização dos vícios indicados na decisão que deferiu o pedido liminar, entendendo pela possibilidade de determinação imediata do prosseguimento do processo administrativo, fecha aspas.
Bom, houve uma segunda notificação autorizando a continuidade dos trabalhos. No entanto, nós, quando tentamos notificar o vereador, não o encontramos. Essa oitiva, então, está suspensa. Depois de idas e vindas, o parlamentar, com 5 testemunhas, e o senhor Francisco, o qual denuncia o vereador, serão ouvidos a partir da 1h30 da tarde nesta sexta-feira na Câmara dos Vereadores de Patos de Minas. Lázaro Borges é denunciado por estelionato eleitoral, obtenção ilícita e abuso de autoridade política. O denunciante, o senhor Francisco Gonçalves, de Andrade, vai apresentar, o seu depoimento amanhã à comissão processante. E o denunciado também apresentar o seu depoimento juntamente com a oitiva das suas 5 testemunhas. A denúncia já foi feita, ele permanece no seu questionamento. Não haverá mudança, nada, e é sempre o que ele já foi alegado lá no seu processo, a obtenção, pelo vereador, de vantagem ilícita, em face desse idoso que foi enganado, através de um fornecimento de um cargo que não foi cumprido, e falsas promessas, de pagamento de um salário durante os 4 anos do seu pleito eleitoral. E ele se sentiu muito bem constrangido, e enganado, e foi por esse motivo que ele está procurando os seus direitos. Além do caso ter sido apresentado para os vereadores, a denúncia já foi levada para a Polícia Civil, que ouviu testemunhas. Foram apresentadas 4 testemunhas do senhor Francisco, colhidas a critérios do delegado Dr. Saulo. Foram testemunhas oculares que presenciou os fatos, inclusive as negociações, a falsa promessa e as diligências que foram feitas na campanha, as visitações nas comunidades rurais, as pessoas que foram comprometidas nesse meio aí. Então, foram todas intimadas e procuradas pelo próprio delegado Dr. Saulo. Eu acredito que esse caso será resolvido antes mesmo da comissão processante fechar o processo administrativo. Tendo em vista o lapso de tempo de 90 dias, que precisa ser concluído juntamente com o mesmo processo. A nossa expectativa de amanhã é o seguinte, como todos esperam, que seja feita a verdadeira justiça, que precisa já há muito tempo ser feita e já está sendo investigada há algum tempo, entre outros fatos que foram apresentados em face desse mesmo vereador. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por maioria nesta quinta-feira que é ilegal usar gravações realizadas em ambientes privados sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial como prova de crimes eleitorais. O entendimento da Corte foi ao julgar um caso em que a prática de abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2016, que pelo candidato a vereador do município de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, Marcelo Pereira, e pela esposa dele, Dórica Munique. Os dois foram gravados sem ter conhecimento. O novo entendimento muda a jurisprudência da Corte aplicada desde 2019. Em instantes aqui no News, a gente conta um pouco da rotina do coletor de lixo. Cerca de 4 trabalhadores são afastados todos os meses em Patos de Minas, por acidentes de trabalho. Tem futebol também. Atlético brilha na vitória contra o Fortaleza e Conselho de Educação discute a utilização do dinheiro do Fundeb em Patos de Minas. Nesta semana comemora-se o Dia do Coletor de Lixo, uma missão desafiadora todos os dias, claro. Para se ter ideia, em Patos de Minas, todos os meses, pelo menos 4 colaboradores da coleta de lixo são afastados por acidentes de trabalho. Com o nascer do sol, começam os trabalhos dos coletores de lixo. Tenha chuva ou sol, lá estão eles. O trabalho segue o ritmo do caminhão e não pode atrasar. A corrida é conjunta, divisão e parceria na hora da coleta. Segundo os dados, em Patos de Minas, hoje são 48 coletores e 12 motoristas. Todos estes divididos em 12 equipes, para que juntos possam deixar as lixeiras assim, vazias, e desta forma atender à demanda do município. Cada formação com seu nome. Tem a turma Bola Cheia, Nas Alturas, Ligeirinhos, The Flash, entre tantas. O pessoal do Tatu Hidráulico usou a criatividade para dar o nome à equipe. Isso após um incidente.
Essa equipe Tatu Hidráulica ela foi fundada devido a um acidente que a gente teve ali na rua Rio de Janeiro, né? Próximo ali ao supermercado Bernardão, que o caminhão afundou no asfalto, né? Então a gente teve que mobilizar guindaste, mobilizar guinche, foi um serviço de mais de 24 horas para remover o veículo. Então a equipe veio com a criatividade para, né, entrando com a inovação, falando, vamos colocar a nossa equipe esse nome, né, devido ao atraso do serviço, à chuva do dia, né, teve vários problemas naquele dia que acarretou, mas não perdemos o senso de humor, né? O serviço foi coletado, foi feito, né? O caminhão foi tirado do local, né? Devido ao enorme força-tarefa, até inclusive da Defesa Civil que esteve auxiliando nós lá no dia, mas é isso aí. Há alguns meses, Patos de Minas passou a contar com mulheres na coleta de lixo. A Laís tem 23 anos de idade. A Sete é colaboradora do serviço. Neste tempo, ela já foi surpreendida algumas vezes. Por exemplo, com um café da manhã surpresa. A gente chegou, eles convidaram a gente, perguntaram qual seriam os dias que a gente estaria passando para coletar. E aí eles falaram, não, no próximo dia que vocês vierem, a gente vai dar um cafezinho. A gente chegou lá esperando o café, chegou lá, eles estavam com uma sacolinha com umas lembrancinhas pra gente e foi muito gratificante ver o carinho deles com a gente. A Carleane, de 21 anos, presta o serviço há 3 meses. O sorrisão no rosto demonstra a gratidão pelo carinho da sociedade, principalmente o recebido das crianças. Nossa, eles saem na rua pra ver nós, manda beijo, faz coraçãozinho. Teve as menininhas dali de baixo que fez cartinha, deu nós umas moedinhas, tirou do próprio cofrinho dela pra dar pra nós comprar lanche, dizendo elas. Não, muito bom, gente. A gente quando vê isso é um amor enorme, entendeu? A gente é pra continuar mesmo, sabe? Dá força pra nós, entendeu? A responsável por conduzir o caminhão desta turma é a Gislene, chamada carinhosamente por sua equipe de Gigi. Desafiadora. Sim, ao mesmo tempo contagiante com as surpresas que tem pra gente, né? E o carisma das meninas e do pessoal na rua. Por mês, são 4 colaboradores que se afastam das atividades devido a acidentes de trabalho, causados principalmente por objetos cortantes. O pessoal, às vezes, tem ali um momento de lazer, né, da sua residência, né? Às vezes quebra um copo, quebra um prato, ou até mesmo garrafas, né? E esquece que aquele lixo ali quem vai ser coletado por nós, né? Por seres humanos, então ali não armazena de melhor forma e acarreta que o coletor de lixo é um serviço corrido, né? Não tem como a gente pegar e sair olhando, especulando o que tem no saco de lixo, né? Então, por ser um serviço muito corrido, ele pega e acontece de estar, né, cortando, né? É muito grave, né? Porque normalmente afastamento de mais de 15 dias de serviço, de 7 a 15 dias, né? Dependendo do ferimento, né? E isso a gente tem lutado constantemente, né? E pede encarecidamente a população para ter um pouquinho mais de carinho, né? Com os nossos profissionais. Apesar disso, a missão enche de orgulho os profissionais, os heróis da coleta de lixo. Eu gosto bastante, é mais divertido, você vê, você passar na rua, dá bom dia pros povos, os povos te cumprimentam. Nossa, é muito bom, eu gosto. Eu particularmente eu gosto. Às vezes a gente no cansaço do dia a dia, no estresse do dia a dia, a gente pensa, não quero trabalhar mais, eu vou largar isso, mas eu gosto, é desafiador, eu gosto de desafio. Merece todo o nosso reconhecimento, né? E todo o nosso agradecimento pelo trabalho bem feito que toda essa turma, toda essa equipe realiza nessa categoria aí, que tem realmente um respaldo muito bacana nas comunidades, né, nas cidades onde atuam, não só em Patos de Minas, mas em outras cidades. Quem cuida da limpeza do meio urbano ou limpeza de áreas, né, nas cidades recebem aí sempre muito carinho e são sempre muito bem vistos. A gente muda de assunto e fala de futebol, né? Vindo de derrota no Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu e de goleada o Fortaleza no Mineirão nesta quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Os 4-0 foram marcados diante do maior público no Gigante da Pampulha desde a reabertura do estádio. Quase 19 mil torcedores assistiram numa empolgação só a brilhante atuação do Atlético na Copa do Brasil. E tinha espaço para mais gente, 24 mil, porque foi liberado 40% do Mineirão. Para a loucura geral da massa atleticana, foram 4 gols marcados contra o Fortaleza e poderiam ser mais. Só no primeiro tempo foram 3. Guilherme Arana foi quem abriu o marcador, num lance que gerou polêmica. Os jogadores do Fortaleza disseram ter entendido que o árbitro indicou escanteio. O segundo do Galo foi anotado por Hever, que teve participação de Keno na assistência. O camisa 11 também deu drible para Zaratio
que cruzou para Hulk, que fez de cabeça. A goleada foi confirmada na etapa final com o Zaratio, que encobriu o goleiro do Fortaleza. Isso agrada, né, o telespectador, agrada quem está aqui no campo vendo. E fica um jogo de trocação, né, um jogo gostoso de se jogar, de se trabalhar. E nós encaixamos bem as nossas bolas, abrimos mão um pouco hoje da posse de bola para ter um pouquinho mais de eficácia. E em cima disso acho que a gente foi feliz, né? Primeiro tempo fazendo 3 gols, mais um no segundo tempo e corrigindo algumas coisas para o segundo tempo, né? Não corremos tantos riscos, né? E controlamos bem a partida. E olha que o time alvinegro nem teve condições de treinar para enfrentar o Fortaleza. O desgaste é grande, as viagens, a logística. E aqui em BH está chovendo fazem 3 dias direto, né? Então nós abrimos mão do treino. O melhor treino que a gente teve foi o repouso e a conversa com os jogadores. A gente veio para o treino, para o jogo, sem treino. O treino foi só no data show ali, posicionamento e conhecimento que a gente tem em cima do adversário. Depois de 5 anos, o Atlético está próximo de voltar à final da Copa do Brasil. A vaga será decidida na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Castelão. E o Galo pode perder por até 3 gols de diferença. Mas antes tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Cuiabá. Aí é jogo duro, o Cuiabá não está jogando no meio de semana. E isso faz muita diferença no futebol, um descanso maior. Mas a gente fez uma grande partida e precisava fazer essa grande partida junto com um grande resultado. E nos dá uma vantagem boa, mas a gente tem que tomar cuidado com o futebol em todos os sentidos. O lance de preocupação na partida foi a saída de Hulk, né? Depois que sofreu aí um pisão na mão. A gente muda de assunto porque o Conselho Municipal de Educação de Patos de Minas se reuniu para discutir sobre diretrizes do setor no município. Uma delas é como distribuir o dinheiro do Fundeb para a melhoria da educação. Um dos assuntos abordados na reunião desta quarta-feira pelo Conselho Municipal de Educação foi a aprovação de ata e a aprovação para publicidade das atas no Diário Oficial, a fim de que o público tenha conhecimento dos assuntos que forem abordados nas reuniões. Foram tratados todos os assuntos, até porque alguns deles eles seriam apresentados pela secretária Sônia. E ela não chegou a tempo porque ela está em outras atividades, né? Consequentemente não foi possível ela participar. Mas nós tratamos, por exemplo, foi feita a votação sobre se o Conselho Municipal de Educação disponibiliza, se publica no Diário Oficial do município as atas de cada reunião. Então foi votado que sim, tá? Então as atas serão tornadas assim públicas para toda a população tomar conhecimento do que está sendo tratado, né, na educação como um todo. O outro assunto foi a respeito de recursos da Fundeb e a divisão para a utilização desses recursos financeiros na área da educação. Também foi discutido também sobre repasses do Fundeb, né? O que é gasto com professores, com rede física, com estrutura das escolas, né? E nós assim estamos preocupados porque o processo de licitação para a reforma das escolas tem que ser finalizado assim com urgência, né? Para que esse recurso destinado à infraestrutura, para que ele seja realmente aplicado, né, nas escolas e CMEs que necessitam de reforma. Chegou a ser discutido ainda a respeito do uso desses recursos em outros setores que não os da educação. No entendimento do Conselho, não deveria ser feito isso, visto as demandas urgentes da educação. É uma situação assim, onde eles estão assim, muito contrariados, eu concordo com eles, né? Até a gente tinha falado dessa preocupação realmente de tirar algum recurso da educação para colocar em outro lugar, né? Na educação eu entendo que não se mexe, né, em recurso da educação, uma vez que nós precisamos aperfeiçoar o nosso sistema e tudo mais. Então os recursos que vêm para a educação não quer dizer que eles são muitos. Então nós temos que trabalhar para direcionar, bem direcionado, para que as demandas e tudo da educação sejam atendidas a contento.
Já aqui no NTV News, o Conselho Estadual de Saúde pede reunião com gestores e órgãos da saúde para resolver a falta de vagas em Patos de Minas. Taxa de incidência da Covid-19 cai em Minas Gerais, mas em pequenas cidades, sinal de alerta. E ainda, falta de médico em posto de saúde no bairro Sorriso provoca muita indignação. O atendimento à saúde pública em Patos de Minas no holofote. A falta de vagas no Agarrad coloca aí, a necessidade de uma medida imediata para a solução do problema. Comigo, Pedro Cunha, conselheiro estadual de saúde, que está conosco hoje aqui no News. Ele provocou uma reunião que vai acontecer na próxima semana para debater este cenário. Pedro divide aqui a bancada do News com a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Odair. Boa noite a quem nos assiste aí através dos canais da NTV. Pedro, aí nós temos uma situação que se instalou, era um problema anunciado, com o fechamento do Hospital São Lucas 4 meses atrás. E agora a gente vê essa situação se agravando cada vez mais, Na verdade, o problema já existia, Nós já tínhamos uma falta de leitos, uma desassistência na área da saúde aí muito grande, O maior vazio assistencial está na nossa região, isso de todas as regiões de Minas Gerais. E com isso, com o fechamento do São Lucas, agravou ainda mais, A gente está vendo aí o governador Zema distribuir milhões e milhões, porque ele está participando aí do maior acordo da história, alguns dizem até mundial, 40 bilhões de reais que ele está recebendo da Vale e distribuindo recursos, e aí eu fico com pesar, porque se Patos tivesse planejado, se Patos tivesse um projeto de um hospital municipal, hoje nós estaríamos aí recebendo 80, 100 milhões tranquilamente do governo do estado para a construção e equipar esse equipamento. Ô Pedro, aí você provocando essa discussão, essa reunião, quem deve participar? Isso vai ser na próxima semana, quem deve participar? E a pauta principal é essa situação de Patos de Minas? Olha, a situação é porque nós perdemos o São Lucas, cerca de 160 vagas, 160 leitos, e ganhamos a Santa Casa, cerca de 80 leitos, entre leitos da clínica médica e UTI. Porém, esses leitos, eles não estão habilitados, eles não vão receber recursos do Estado e do Ministério da Saúde enquanto não houver essa habilitação. E aí, ao mesmo tempo que nós pedimos uma urgência para habilitar esses leitos, principalmente pelo Estado, para ajudar o município a manter esses leitos, nós ficamos preocupados porque os leitos estão incompletos, porque a Santa Casa não tem ainda o bloco cirúrgico. E tudo isso vai agravando e superlotando o hospital regional, que na verdade o hospital regional não faz a sua função exatamente por estar com pacientes que não deveriam estar lá. Isso eu sempre gritei, cantei essa pedra aqui, não é uma situação fácil de resolver. Agora, a minha função enquanto conselheiro, principalmente de uma região pouco representada na Assembleia, que nós temos só um deputado, e nenhum a nível federal, é de cobrar dos gestores do Estado e cobrar do Ministério da Saúde para que ajude os municípios. Porque o prefeito, Odair, o secretário de saúde, todo mundo conhece, todo mundo sabe onde mora, todo mundo tem o seu contato e está sempre cobrando. Todo mundo, quem não sabe aqui em Patos, quem é a Ana Carolina, que é a nossa secretária de saúde. Conhece até o César, pai dela, e onde eles estão, a cobrança chega. Quem não conhece o prefeito Falcão, não sabe onde é a prefeitura, não tem o telefone dele. Todo mundo tem. Conhece o pai dele, o Eduardo Ferreira, então deles a cobrança é imediata. A cobrança é ali, é uma cobrança dramática se eu não fizer a cirurgia, se não for transferido, se não acontecer isso, eu pode agravar meu problema de saúde. E do governador? Quem vai cobrar? Então a minha função é essa e foi isso que eu fiz. Falei, secretário, agende uma reunião e vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer. Não pode deixar
um município sede de macro igual Patos de Minas, sem essa assistência. Nós precisamos de conversar. Você vê o desespero aí dos prefeitos da região, o prefeito Didi da Lagoa Formosa, que é presidente do CISALP, e ele não acha, não tem solução. E nós não vamos ter solução a médio prazo, sabe? Essa solução é complicada, mas a função do conselheiro é levantar o problema, é colocar na mão, né? Colocar e cobrar na mesa de quem sabe e quem tem esse poder para resolver a situação. Nós precisamos de uma solução. Agora, como eu não sei, eles é que são gestores, eles é que têm que dar para nós a solução. Até porque a Santa Casa não vai conseguir fazer esse atendimento imediatamente, né, Pedro? Demanda recurso e demanda um certo tempo para que comece a funcionar como deveria, uma vez que a gente não tem um hospital municipal, né? A Santa Casa, se a gente habilitar os 80 leitos que ela tem, ela ainda ficaria a metade ainda do Hospital São Lucas, né? É bom que a população saiba que o Ministério da Saúde, que a Organização Mundial de Saúde, preconiza para cada 1.000 habitantes, 3 leitos do SUS. Se temos 150 mil habitantes, Patos, se fosse para atender somente Patos, deveria ter 450 leitos. E nós temos quanto hoje? Nós temos do Hospital Regional habilitado, né? Aí a gente vai insistir com eles para que habilite, para pelo menos o Estado, porque eu sei que da União raramente nós vamos conseguir habilitar esse ano os leitos da Santa Casa, mas nós temos que ajudar todo o esforço de quem está na frente da Santa Casa, de quem acreditou, né, precisa de ser recompensado agora com essa habilitação. A Santa Casa precisa de atender, nós precisamos de unir esforços aqui e atacar a causa. Odair, a lei diz que os municípios têm que aplicar no mínimo 15% dos seus recursos ordinários. Patos, há muitos anos, aplica mais de 30%. E assim quase todos os municípios da nossa região. Eu tenho quase certeza que nós vamos passar dos 35% esse ano e, no entanto, o retorno será muito pequeno, porque o Estado que tem dinheiro, que deveria colocar dinheiro, não coloca. O Ministério da Saúde, muito menos, não faz a sua função, não aplica o que deveria, principalmente na nossa região. Pedro Cunha, conselheiro estadual de saúde, conversando conosco hoje aqui no NTV News. Pedro, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu é que agradeço, estamos à disposição aí para falar, para defender, para estar lutando em prol da população. Já que a gente está falando de saúde, a gente tem aqui uma matéria sobre uma reclamação de atendimento à saúde ou da falta dela em Patos de Minas. Uma moradora do bairro Sorriso disse que não há médico com regularidade no posto e assim fica difícil seguir com o tratamento necessário. A dona Jucimar tem vários problemas de saúde. Precisa ir ao médico regularmente, mas, segundo ela, falta profissional no posto de saúde do bairro Sorriso e tem que recorrer à UPA, que a manda de volta ao posto. Um vai e vem que desgasta. Está nessa peleja, não está tendo médico, e já tem muito tempo, e eu sou hipertensa, sou diabética, e sempre que eu procuro um médico, eles mandam para a UPA, lá da UPA manda para cá. Entendeu? Então tá difícil. Com exames em mãos e outros que precisam ser feitos, a dona de casa está preocupada. Eu tenho uns exames para mostrar, entendeu? 2 exames, que é de urgência. Todas as vezes que eu ligo lá, eu marquei dia 4. Até hoje eles não viram meus exames, entendeu? Então tá uma calamidade. Para a dona Jucimar, é importante que haja um médico no posto regularmente para atender moradores do Sorriso e de bairros próximos. Esses 2 anos para cá, médico não para aqui. Os lá de cima, lá que cuida de médico, que manda médico para cá, manda um médico que fique aqui. Entendeu? Porque aqui tá vindo médico emprestado de outros postos. Vem, fica aqui 2 dias, vaza. Vem, fica aqui 2 dias, vaza. Não é só emprestado um médico, é vários médicos que vêm aqui, mas não fica. Não fica. Então tá complicado. Pois é, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que, segundo a coordenação da Unidade de Saúde da Família no bairro Sorriso, já está em andamento o processo de contratação de médico para a unidade. Assunto que a gente abre aqui a análise da notícia, dividindo tela comigo a jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila.
Olá, Odair, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o NTV News, análise da notícia. Há pouco tivemos aí uma entrevista ao vivo de um assunto delicado sobre a saúde do município, a falta de vagas, mas também a falta de médicos. Então, é uma questão de ponta a ponta a problemática no caos da saúde que a gente já vinha acompanhando e temos uma situação piorada, infelizmente. Odair, olha aí a reclamação e com razão dessa moradora do bairro Sorriso, pensa, fica assim esse jogo de empurra e ela já está incomodada, precisa mostrar exame, tem problema sério de saúde, precisa de um acompanhamento próximo, vai para a UFA, não é aqui seu caso, vai para o seu posto de saúde, não é, aqui não tem médico, volta para lá. E fica esse vai e vem, sabe, não dá, é brincar com o sujeito, né? As pessoas merecem respeito, merecem cuidado. Mas que bom aí que a prefeitura já sabe do problema e já tem buscado uma solução. Esperamos que ela chegue logo, assim também como para a falta de vagas para atendimento da população na rede pública. Isso é um problema conjunto, não só de Patos de Minas, e aí a gente tem que frisar, mas também dos municípios que utilizam Patos de Minas como referência. Ao todo são 33, é hora desses 33 municípios, esses prefeitos sentarem e eles sim buscarem uma solução, já que tiveram aí 4 meses para dialogar e ainda não encontraram, mas agora chegou o momento e não dá mais para esperar. Pois é, ainda sobre saúde, Ludmila, agora relacionada à Covid-19, a taxa de incidência da doença continua em queda em Minas Gerais, viu? Entretanto, em cidades pequenas tem aumentado os casos. O alerta é do Estado. Em Minas Gerais, continua tudo verde. A fase mais flexível do Minas Consciente é devido ao cenário positivo do coronavírus no estado. A taxa de incidência registrou queda de 35% nos últimos 14 dias. Para o governo, reflexo da cobertura vacinal. Mais de 58% da população acima de 12 anos completou o esquema de vacinação contra a doença no estado. Entretanto, a Secretaria de Saúde chama a atenção para o aumento de casos em cidades com até 30 mil habitantes. Os municípios com 50 casos por 100 mil habitantes aumentaram. Eram 289 cidades em 12 de outubro e passaram para 303 no dia 19, data da última atualização. E claro, todos nós precisamos ficar muito atentos a esses números, né, Ludmila? Com toda certeza, Odair. A gente está num momento extremamente confortável, o país vivendo um momento de recuo nesses números, com diminuição na taxa média de novos casos, de mortes. Minas Gerais também comemorando aí a queda na taxa de incidência. A gente vê o boletim de Patos de Minas hoje, por exemplo, aí na tela. São 4 novos casos em relação ao boletim de ontem. Então temos uma evidente estabilidade e caminhando para um declínio em relação à Covid. Mas, tem aquele mas, infelizmente, né, Daí? Uhum. O Estado chama a atenção aí para os cuidados que continuam necessários, mesmo com a cobertura vacinal, porque a incidência de novos casos, afinal, nem toda a população está imunizada. E mesmo imunizada, isso não confere aí imunização completa, não deixa a pessoa imune contra o vírus. Você falou aí, a gente mostrou agora o boletim dos casos de Covid, comparativo de entre ontem e hoje. A gente viu aí, você citou essa questão aí dos internados, dos casos, né, que a gente tem aí, manutenção aí dos óbitos. Não tivemos aí, já chegamos a quase 30 dias, né? 26º dia aí sem novos óbitos. A gente dá uma olhada também na ocupação hospitalar, com um boletim também comparativo da ocupação hospitalar, com aquilo que a gente vem dizendo, né, Ludmila? Com leves oscilações, né, leves diferenças entre os números de um dia para o outro aí, embora a gente tenha essa manutenção de redução há pelo menos uns 30 dias, né, quando já começamos a ter aí uma redução mais significativa, chegando aos números que a gente tem hoje, né? Exato, daí em determinado momento a gente teve um percentual zerado ali, a expectativa é que os demais acompanhassem, o que não aconteceu, mas a gente tem sim um sinal claro e evidente de queda nos números,
De ontem para hoje a gente teve mais uma pessoa internada em Patos de Minas, e aí quando a gente coloca o retrato total, aí a gente vê uma diminuição de internados vindos de municípios da região, essa ocupação hospitalar sempre em oscilação, mas com percentuais muito, mas muito melhores do que no passado recente, que assim continue a população vigilante, a oferta de vacina continue, que cheguem aí primeiras doses para a retomada de vacinação de adolescentes, para ampliar aí a cobertura vacinal. Isso que esse público também é muito exposto, e a gente vê aí a necessidade até, né, de casos e de escolas, né, notificando mais casos, como que aconteceu aqui em Patos de Minas, uma escola particular tendo que suspender aulas nas turmas de 9º ano, porque foram confirmados mais casos de Covid em uma turma. Então, a necessidade dos jovens também serem imunizados. Mas a gente já tinha recebido uma resposta do governo do estado de Minas Gerais, que aguarda o envio de novas doses por parte do Ministério da Saúde, para que os municípios, então, recebam e prossigam a vacinação desse público também. Vamos girar o assunto, Ludmila. Vereadores de Patos de Minas cogitam iniciarem uma CPI para investigar gastos com a pandemia da Covid-19 durante a gestão do ex-prefeito José Eustáquio, sob justificativa de ter encontrado gastos excessivos ao final do período do exercício dele. Os vereadores José Eustáquio, Vitor Porto e Mauri da JL apresentaram na reunião ordinária desta quinta-feira a intenção de instaurarem uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar gastos realizados na pandemia de Covid-19 em Patos de Minas durante a gestão do ex-prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves. O presidente da Câmara Municipal, Ezequiel Macedo, solicitou a análise do caso à Procuradoria. A instauração ou não deve ocorrer na próxima reunião. Durante a explanação do assunto na reunião ordinária, foi citado que poderia haver gastos excessivos com a pandemia no final da gestão. Até porque o papel é esse, né, Ludmila? É realmente verificar tudo que os gestores gastam, o papel do legislativo é esse. Tem que tudo realmente ser muito bem explicado. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo, e o dinheiro precisa ter a destinação correta, sem nenhum juízo de valor do que foi feito na gestão anterior, mas, claro, é preciso verificar todos os pontos. Exato, não dá para levantar ainda nenhum ponto, porque agora que surgiu essa discussão, até mesmo de quando estavam outros vereadores ocupando as cadeiras no Legislativo, não foi levantada a hipótese de excesso de gastos, quando no momento de emergência, de urgência, de aceleração no processo de novos contaminados e aquele desespero para poder abrir novos leitos, atender esses doentes. Mas, obviamente, precisa sim, o dinheiro é público, precisa aí desse acompanhamento, e eles estão no papel, e a gente segue acompanhando o que vai dar aí, se houve ou não excesso, é preciso saber, e obviamente o prefeito vai ter aí o momento certo para se manifestar a respeito dessa questão. Vamos fazer uma parada rápida aqui na análise. Em instantes, Prefeitura de Patos de Minas multa mais uma vez a Copasa. Educadores criticam postura de vereador que tentou entrar em escola para confrontar professor sobre ensino de ideologia de gênero. E Comissão de Educação da Câmara publica nota de repúdio sobre a postura do vereador. A Copasa recebeu mais uma multa da Prefeitura de Patos de Minas, agora no valor de mais de R$625 mil, por causa da interrupção no abastecimento da água no distrito de Pindaíbas. Durante 3 dias teve uma falta de água lá no distrito de Pindaíbas e, como a gente vem falando, nós não seremos omissos. Estamos aqui para, mais uma vez, multar a empresa. Dessa vez o valor supera R$625 mil, uma multa aplicada com critérios técnicos aí pelo jurídico do município. E a primeira multa aplicada, aquela de mais de R$1 milhão, a Copasa está recorrendo, isso é natural, como qualquer multa sempre tem a opção de recorrer, mas nós iremos até o fim, porque nós entendemos que a população está sendo lesada. Ludmila, e essa aplicação, essa nova aplicação de multa aí contra a Copasa pelo PROCON, né?
uma vez que a gente já tem uma que está, inclusive, sendo aí discutida na Justiça, está sendo tramitando, né, pela Justiça, já que a companhia recorreu. Agora nós temos mais uma multa pesada de mais de R$600 mil aí contra a Copasa. Esse foi um instrumento que a Prefeitura encontrou para cobrar da Copasa para a prestação dos serviços e com qualidade e garantia de entrega. Porque o que a gente via no passado recente era a Copasa tendo total liberdade aí no sentido de cumprir ou não o contrato conforme o bel prazer. Agora o que a gente tem, Odair, é um acompanhamento muito de perto do executivo que não quer mais diálogo. Cessou o diálogo e agora partiu aí para o peso do poder da multa para que a Copasa possa prestar corretamente aí o seu serviço. Aí, conforme descrito pelo PROCON, parte desse prefeitura, parece que não havia aí nenhum motivo para que faltasse com o abastecimento de água no distrito de Pindaíbas. Mas também nós questionamos aí a Copasa sobre o que aconteceu, porque podem ocorrer problemas aí que fogem à própria competência da companhia, como uma intempérie, algo que vá além, né, da administração ali, de conseguir cercear ou cercar os problemas. Mas o que a gente viu nessa circunstância, segundo a Prefeitura, é que foi incompetência somente para que a Copasa não abastecesse o distrito de Pindaíbas durante esses 3 dias, e aí essa multa aplicada. Bom, vamos ver qual que será a postura e a resposta da Copasa, que certamente também vai recorrer a essa multa. Muito bem, eu até enviei pedido de resposta sobre isso para a Copasa, mas até o início aqui do jornal ainda não tínhamos recebido uma resposta sobre esse assunto, Ludmila. Agora, após a repercussão do vereador, Ludmila, que tentou entrar na Escola Municipal Norma Borges Beluco, né, para tirar satisfação com o professor que estaria ensinando sobre ideologia de gênero em sala de aula, veio críticas de educadores, viu? O termo surgiu em meados da década de 1990, com a intenção de desmerecer as pautas dos movimentos feministas e LGBTQIA+, que dizem respeito à construção de uma sociedade mais integrada, livre e igualitária. Quando esses movimentos irrompem na cena, né, e começam a colocar em questão por que que as mulheres estão recebendo menos, por que que as pessoas homossexuais não têm direito ao casamento civil igualitário, ou até mesmo porque os direitos reprodutivos das mulheres são tão cerceados, esses grupos começam a criar essa falsa perspectiva que a gente entende sob o conceito de ideologia de gênero, de que esses movimentos estariam querendo destruir a sociedade. Quando se fala em temas incluídos na Base Nacional Comum Curricular, não estão incluídos desde 2018 os termos sexo, gênero e sexualidade. Mas o que se fala é que a escola pode e deve criar projetos educacionais que abordem igualdade, liberdade e diversidade, o que abre espaço para que os conceitos desmerecidos pela ideologia de gênero sejam abordados. Na medida em que o texto diz que é compromisso da educação criar uma sociedade que respeita a diversidade e a igualdade, ela abre um precedente para que, de fato, esse tema possa e deva ser ministrado dentro de sala de aula. O próprio texto da BNCC também garante o direito ao professor de exercer autonomia sobre o conteúdo, cabendo, portanto, a ele definir como abordar com os alunos no intuito de fazê-los raciocinar a respeito. E essas temáticas não são consideradas isoladas, elas cabem em todas as disciplinas. Categorias como gênero, sexo e sexualidade, elas não servem para que os professores montem aulas à parte. Elas são categorias transversais que aparecem em todos os conteúdos. De cátedra
tendo autonomia para ministrar suas aulas, considerando as diretrizes curriculares da educação, orientada por princípios políticos e éticos, e também direcionada aos propósitos para a formação humana integral, visando a construção de uma sociedade justa, inclusiva, democrática e também crítica. E tudo isso está pautado na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, seria inconstitucional impedir o professor ou professora de exercer essa autonomia. Qualquer cerceamento a esse direito ou a que esse direito seja exercido em sala de aula deve ser considerado inconstitucional, sim, por violar o direito de expressão e a liberdade de pensamento do professor, do docente. Ludmila, e aí tem questões que envolvem a maneira como o professor ministra suas aulas. Tudo isso está previsto, como foi dito aí, além de uma série de questões que foram aí, por desconhecimento ou por ignorância, provocadas pelo vereador, que não se atentou para situações que poderiam ter sido tomadas sem esse exaspero de tentar entrar na sala de aula e acompanhar ali o que o professor estaria falando, né? Antes de fazer qualquer tipo de escândalo, é preciso entender o que diz a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É preciso entender que a escola é um ambiente para discussão dos mais diferentes temas, é um espaço para celebrar as diferenças, de entender essas diferenças, de colocar todas essas nuances em debate, em questão, e não jamais reforçar preconceito ou qualquer forma pejorativa com relação ao outro. A gente já vive numa sociedade tão odiosa, tão polarizada, tão preconceituosa, tantos apontando o dedo um para os outros com nenhum tipo de tolerância, e a gente vê mais uma demonstração de uma autoridade quando faz isso, né? Então, não pode se usar da prerrogativa, eu recebi uma denúncia, eu vou lá ver, não é assim, né? O que exatamente aconteceu, qual que era a matéria, qual que era a disciplina, o que foi falado, o que foi flagrado aí. Lembrando que a escola serve justamente para falar sobre isso, é um ambiente de educação que deve sim ser discutido os temas mais diversos, inclusive sobre ideologia de gênero, que é utilizado pejorativamente, infelizmente, porque esse é o sentido. E esse termo, essa terminologia, né, ideologia de gênero, ganhou mais repercussão nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais, e é utilizado principalmente por conservadores como algo contraditório a um modelo familiar, como se existisse apenas um modelo familiar, como se existisse apenas um modelo de crença religiosa. Então, é um assunto extremamente polêmico e que cabe, sim, no ambiente escolar, tanto que é discutido, faz parte da BNCC. Agora, essa terminologia aí, ideologia de gênero, inclusive, né, a própria professora aí, a Maria Glória Aquino, explicou que há uma mudança e há uma sugestão de nome por parte de discussão pelos próprios parlamentares no Congresso, porque ele é utilizado para reforçar diferenças, para reforçar o preconceito de gênero, enquanto que o que queremos é exatamente o contrário. No espaço democrático em que é a escola, daí a gente deve discutir isso e muito mais, para desconstruir tantas barreiras que, infelizmente, são aí erguidas por uma série de pessoas e que não têm o menor conhecimento. O professor tem autonomia para ensinar, tem a liberdade total em sala de aula para conduzir como deseja as suas aulas, e não deve ser tolhido jamais aí por uma questão ou por uma insistência ou simplesmente por uma pessoa que quer chamar a atenção em meio ou criar polêmica somente. Então, que os professores tenham liberdade, continuem discutindo esses outros assuntos, porque estamos aí num processo de evolução, não queremos regredir, não queremos deixar de falar alguma coisa, até porque a gente acredita que é debatendo que a gente chega aí a conclusões e, obviamente, mira no desenvolvimento e na formação de sujeitos cada vez melhores.
Pois é, teve inclusive nota de repúdio, né, da Comissão de Educação da Câmara. A gente colocar na tela aí justamente sobre esse assunto, Ludmila. Pois é, os próprios colegas vereadores aí fazendo nota de repúdio à postura do vereador, celebrando aí a questão do espaço escolar como celebração da diferença, do direito, reforçando sobre a liberdade do professor em sala de aula, prezando aí pela discussão nesse ambiente que é tão diverso e digno de respeito, citando alguns autores também, e assinado pela Comissão de Educação da Câmara. Então, os pares aí repudiando a atitude do vereador e que sirva de exemplo antes de causar aí qualquer tipo de nova situação extrema como essa, né? É preciso saber se está fazendo a coisa certa, porque tem tanta coisa aí para fiscalizar. A gente acabou de falar aqui de questão de gastos e tantas outras coisas para discutir. Hoje a Câmara, por exemplo, os principais projetos não foram votados, então tem tanta coisa para discutir, tem tanta coisa para fiscalizar, não dá para ficar se atentando ou criando problemas onde não tem. Muito bem, Ludmila, com essa a gente encerra a nossa análise aí, essa quinta-feira cheia. Amanhã não vai ser diferente, a gente se encontra aqui novamente. Eu já havia previsto que a quinta-feira seria extensa, daí tanto que a gente passou um pouquinho do tempo aí, mas todos os assuntos eram importantes, factuais, mas a gente termina a edição agradecendo a todos aí pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta sim com o nosso telejornalismo a partir das 11h30 com 30 minutos. A todos, boa noite, obrigado daí pela companhia, beijo a todos, cuidem-se, tchau, tchau. Outras notícias você já sabe, né? Acesse o portal patujá.com.br. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Boa noite.